Olá, eu sou a Mari. E eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai falar por que decidimos morar fora do Brasil. Bora lá. Tudo começou há um tempo atrás. Na ilha do... A primeira sementinha para essa ideia de morar fora foi plantada a partir de algumas viagenzinhas que nós tivemos a oportunidade de ter no passado. Principalmente a Mari. A gente comentou rapidinho no vídeo sobre como viemos morar em Portugal. E provavelmente esse vídeo vai ter algumas coisas em comum com esse outro vídeo e algumas outras coisas que a gente comentou em outros vídeos. Mas fazer o quê? Em 2012, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para Londres. Foi um programinha bem curto pela minha faculdade, então eu tive uma bolsa, porque eu não tinha dinheiro naquela época pra conseguir viajar. Foi o... Como é que chama aquilo lá? Ciência Sem Fronteiras. Mas não foi. Nessa época tinha o Ciência Sem Fronteiras, que eu não sei se ainda é um programa que tá tendo no Brasil por causa dos cortes. Eu acho que o Ciência Sem Fronteiras parou, mas eu não tenho certeza. Que naquela época era só pra exatas e biológicas, enfim, não tinha humanas. Depois teve acho que uns 2 editais com humanas, depois parou de ter humanas de novo. Depois parou de ter tudo. Mas quando surgiu essa oportunidade, ainda não tinha esse de humanas. Então foi um mini programinha ali pra dar uma compensada, assim, pras humanas. Reclama não que surgiu. Sim, não, eu só tô falando que foi muito mais curto do que o Ciência Sem Fronteiras que geralmente é um semestre ou um ano. Geralmente muita gente faz um ano. E no nosso caso foi 2 meses e meio. Que foi durante as nossas férias de verão. Enfim, tudo isso pra dizer que foi uma oportunidade muito legal. Eu consegui ir lá com bolsa. Estudei na Goldsmiths College, da Universidade de Londres, né? É uma das unidades da Universidade de Londres. Eu fui numa galera, nós éramos em 14 pessoas, todos de humanas. Então muita gente. Era artes. Eu nunca lembrava. Então era da pessoal das artes, da mídia, música, sociais, história... tinha arquitetura, dança, era toda uma mistureba muito louca aí. E foi muito legal a gente interagir e tudo mais, a gente fez muita coisa junto, porque nós éramos esse grupo estranhão lá no meio da cidade. E foi muito, muito, muito legal de conhecer essa cidade super mega, essa mega metrópole cheia de pessoas diferentes, coisas diferentes, muita coisa pra ver, muita coisa bonita, muita coisa antiga. Fui visitar os castelos, as coisas, sempre ficava pensando, nossa, eu queria que o Lucas estivesse aqui pra ver isso, é muito legal. Cheguei também a visitar rapidinho... Eu fiquei, tá? Caso isso não tenha ficado claro. Né? Cheguei a visitar rapidinho Paris, Amsterdã também. Fizemos também uma mini viagem que deu pra ir pra Liverpool, pra York, pra Edimburgo. Enfim, foi uma mega oportunidade pra dar esse gostinho de Europa e ver como eram as coisas antigas. E as coisas novas. E foi muito, muito, muito legal. Eu fiquei muito entusiasmada, mas ao mesmo tempo eu queria muito poder compartilhar isso com o Lucas. A gente já tava junto há um tempo. E eu queria que ele estivesse lá vivendo isso também e tal. Então, ao mesmo tempo que eu queria continuar lá conhecendo as coisas, eu queria muito voltar e levar ele junto. Mas eu tava em casa. 2 anos depois, eu ainda tive uma outra oportunidade, dessa vez de viajar com os meus papais para Nova York. Meu pai tem um amigo de infância que tá morando lá, daqueles que vão na loucura e depois de muitos anos conseguiu se estabelecer lá. Então nós já tínhamos uma casinha pra ficar, juntamos uma graninha e fomos pra lá conhecer a Big Apple. Big Apple. E também foi muito legal, muita coisa, muito conhecimento, muitos museus pra visitar. A gente gostou bastante e nós só ficamos em Nova York nessa viagem, porque ela é muito grande, tem muita coisa pra conhecer. Fomos assistir espetáculos da Broadway, que também tinha ido em alguns em Londres. Enfim, muito, muito, muito legal entrar em contato com a outra cultura e ter essa experiência mesmo. Agora chega de falar das minhas viagens, nem sei quanto que eu editei, porque eu fiquei falando aqui que nem louca. Vamos falar uma que o Lucas fez também. Então, é isso, gente. Porque a gente tinha mais coisa pra falar, mas a Mari tomou o tempo do vídeo todo. Então, tchau, até a próxima semana. Depois, um pouco mais pra frente, eu fiz também uma viagem com os meus pais para os Estados Unidos. E a gente ficou numa porção de lugares. A gente fez tipo um road trip. A gente alugou um carro e saiu, mano, a gente andou muito e conhecemos várias cidades, principalmente cidades menores, mas algumas cidades grandes também. Enfim, acho que as 2 cidades maiores que a gente passou foram Detroit, que a gente só ficou um dia, que foi logo que a gente chegou, para conhecer o Museu do Ford, que na verdade não fica em Detroit, fica na cidade ali, uma cidadezinha menor ali perto, mas enfim.
E outra foi Portland, no Oregon, também, que daí é uma cidade bem grande. E a gente passou em um monte de cidades pequenas e lugares bem diferentes, bastante beleza natural, que é um negócio que eu gosto bastante, e meus pais também. A gente sempre gostou bastante de mato e cachoeira e essas coisas, então foi muito legal, tem umas coisas bem diferentes. E se a Mara não tiver com preguiça de digitar, a gente pode juntar algumas fotos e colocar aqui dessas viagens todas que a gente falou. Fui no Yellowstone também nessa parada, ver o Zé Colmeia e tal, foi bem legal. E aí começou o bichinho de vontade de morar fora, né? Sim, essas experiências de ver como é que era outro lugar, de ficar curioso, de ter essas experiências novas, dessa vontadezinha, e se a gente fosse morar fora? E nós também gostamos muito de assistir YouTube, então a gente via muita gente que era ou brasileiro morando fora, ou realmente pessoas que moram em outros países. E nos interessamos em vários pontos, várias coisas, várias paisagens, que nem o Lucas falou. E não foi só isso, né? Esse foi o começo, assim, da nossa vontade. Depois a gente começou a pesquisar mais, etc. Então vamos falar pra vocês alguns dos motivos pelos quais a gente decidiu que a gente realmente queria não só ir viajar e realmente ter a experiência de morar em um outro país e ver como é que era, como que... Enfim, tudo. O primeiro, a gente já falou aqui no canal, acho que mais de uma 20 vezes. Que é lógico a segurança. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil é bem inseguro e muitos países são melhores nesse quesito. Então, ter a tranquilidade de você poder sair de casa na boa, a qualquer horário, sozinho, não ficar com medo de pessoas invadirem a sua casa no meio da noite, sim, com você dentro, principalmente. Ou você ir viajar e voltar e ter só as paredes. Então, era uma coisa bem chata. Eu já comentei no outro vídeo que eu também já fui assaltada na minha casa. Então, essa sensação sempre de insegurança era bem chato. Então, era uma coisa bem atrativa para nós irmos para fora. E como a gente também disse nos outros vídeos, não é que os outros países sejam perfeitos e nada de ruim nunca aconteça, e no Brasil tudo de ruim acontece o tempo todo, não é isso. Mas estatisticamente a chance é maior e você acaba sentindo isso. Você não tem a tranquilidade pra, sei lá... Pô, vou no centro, num restaurante, jantar e eu vou voltar pra casa a pé. Ou mesmo, eu vou estacionar o carro aqui, eu sei que a hora que eu terminar de jantar eu vou voltar e meu carro vai estar aqui ainda e eu vou poder ir embora, sabe? Então, esse é o primeiro motivo e é um dos mais fortes pra gente ter vindo e provavelmente um dos mais fortes se a gente quiser continuar aqui. A gente sabe que é um dos motivos que mais segura brasileiros fora do Brasil, que é essa tranquilidade. O motivo que mais segura brasileiros é a segurança. Rapaz! Acabou por aqui. E se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de deixar um curtir. E a gente queria saber se você já tá morando fora do Brasil, ou se você tem esses planos, ou tá aqui só de curioso mesmo. Conta pra gente aqui nos comentários. Não só do Brasil, às vezes você é nativo de Portugal e tá morando fora de Portugal. Ou às vezes você é, sei lá, da França e tá morando no Brasil. Ou, sei lá, enfim. Outro ponto é o clima. Isso divide opiniões. Muitas. Porque muita gente gosta muito de calor e não é exatamente o nosso caso. A gente não é tão fã assim do calor, pelo menos não do calor de rachar que faz no Brasil metade do ano, basicamente. Isso que a gente morava no Sudeste, tem lugares muito mais quentes. Que nem é tão quente assim, mas já é bastante calor. Se a gente não fosse morar fora, a gente tava pensando em talvez ir mais pro sul do Brasil, até pra fugir um pouco do calor. Távamos considerando ir talvez ali pra Curitiba, passar frio, porque Curitiba é o lugar mais frio do mundo. Muito frio. Mas não sei, depende, né? E nós chegamos a fazer uma viagenzinha pra lá, numas férias. Gostamos bastante da cidade. Então era uma segunda opção, talvez. Mas a gente sempre quis um lugar um pouco menos quente, com estações bem definidas, né? Sim, e pra conhecer um pouco mesmo, ter uma experiência diferente. No Brasil tem esse negócio de 4 estações, é a invenção de gringo. No Brasil não existe isso. As estações não são tão definidas, assim, a gente, sei lá, né, no fim você vê tanto isso em filme, em série, etc, que é uma certa curiosidade também. A gente não queria também ir pra um lugar que fosse super, mega, ultra frio demais, assim. Apesar do nosso plano inicial ser o Canadá, que realmente é bem frio mas mesmo. As cidades que a gente tava pensando em ir não chegam a ser tão frias, assim, não, né? Então são mas ainda é bastante, ainda neva bastante. Mas, né, tipo... sei lá, mudar pro norte da Finlândia também, não vou virar Papai Noel, sabe? Então, né, a ideia é não passar muito frio, não passar muito calor. Portugal tá num meio termo ideal ali. Melhor até do que a gente tava esperando. Atrelado ali também a segurança, a qualidade de vida era algo que a gente tava buscando indo morar fora do Brasil. Toda a infraestrutura de transportes, de saúde, da segurança, toda essa, né, tudo que compõe a qualidade de vida era algo interessante para nós em outros países. Infelizmente no Brasil a gente sabe que isso falha, principalmente em transporte, segurança e distribuição de renda para, né,
ter uma sociedade mais equalitária. E que seja melhor pra todo mundo e não só pra gente. Pra todo mundo ter No geral, né? Pra todo mundo ter, o próximo tópico, poder de compra. Isso, muito relacionado também à qualidade de vida, apesar de não ser único. A única coisa que conta pra qualidade de vida é um poder de compra um pouco mais alto. E não é que a gente tá querendo, tipo, comprar o mundo ou fazer milhões de viagens. É só ter aquela tranquilidade. Virar milionário. É só ter aquela tranquilidade de comprar o que você precisa, seja de alimentos, você comprar alguma comida diferente às vezes, ou mesmo os pequenos luxos e pequenas coisas que você quer. Então é um pouco mais fácil de comprar quando você tem mais poder de compra. Obviamente você não precisa estar tão preocupado em simplesmente alcançar, tipo, empatar as contas ali no fim do mês. É você poder pagar com tranquilidade as suas contas e ainda sobrar um pouquinho pra se divertir um pouco, pra comprar alguma coisinha, pra viajar um pouquinho. Lógico, a gente não tá mega aqui, super cheio da grana, então a gente tem que ficar juntando também pra nossos objetivos, é normal, vida adulta. Mas tá um pouquinho mais tranquilo. E não é pra dizer que no Brasil você não pode ter um bom poder de compra e que se você mora no Brasil você nunca vai ter nada do que você quer e você só vai trabalhar pra pagar suas contas, é isso aí. Não é isso, mas... É mais difícil. É um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. A sua hora de trabalho acaba valendo menos. Isso, tem que basicamente trabalhar mais pra conseguir a mesma coisa que aqui, você não precisa trabalhar tanto, se você fizer as contas, né? Isso. Outro fator que nos motivou a vir pra fora foi a experiência profissional. Porque é toda uma experiência diferente profissionalmente, é um negócio que vai, com certeza, contar pontos no seu currículo, mesmo que você esteja planejando morar só por um tempo, trabalhar fora por um tempo e depois voltar. E um pouco de conhecer como é fora do Brasil, como são as dinâmicas de trabalho, como que as pessoas se comportam e como é a experiência de trabalho mesmo. Principalmente na minha área de tecnologia, é bem interessante saber como é fora. Muitas das coisas que a gente consome no Brasil são importadas, apesar do Brasil estar crescendo nesse sentido. E até relacionado com o vídeo que a gente lançou já sobre a rotina de desenvolvedor aqui em Portugal, é saber essas rotinas, essas novas metodologias, ou que já tem no Brasil, mas como está sendo implementado aqui, né? Todo esse novo conhecimento que você pode adquirir a mais morando fora. Sim, como eu disse, na pior das hipóteses, é ótimo pro seu currículo. No meu caso também era interessante, porque faz tempo já que eu sonho em trabalhar com artesanato, que é algo que estou começando aqui. E a gente sabe que com mais condições, mais qualidade de vida, maior poder de compra, geralmente as pessoas tendem a valorizar um pouco mais a arte, o artesanato, as coisas feitas mais devagar e manuais. Então, para mim também era uma oportunidade interessante para tentar trilhar esse caminho e ir para fora do Brasil. E não só a experiência profissional, mas também a experiência de vida, como a gente já falou um pouquinho lá no começo, na introdução do vídeo, mas saber como são as culturas fora do Brasil, como são as pessoas, qual é a diferença, o que muda, o que é igual, conviver com essas diferenças, aprender com isso. Sim, é bem enriquecedor você conhecer novas culturas, novos povos, como as pessoas se relacionam, conversar, fazer amigos. É uma experiência que eu acho que é muito legal na vida e, lógico, você pode ter já um pouco disso sempre viajando bastante, mas, né, morando você tá mais inserido ali na atmosfera. Quem sabe até fazer um canal no YouTube. E também conhecer outros lugares, conhecer a história de outros lugares. Sim. E as paisagens, a arquitetura, gastronomia, conhecer coisas. Conhecer coisas e pessoas, e é isso aí. Você sair um pouco da bolha da sua cultura e conhecer outra, ver como as pessoas... ver o ponto de vista das outras pessoas, das outras culturas. Quanto mais a gente sabe como é o outro, né, conhece o outro, eu acho que é muito enriquecedor pra vida. Seja no seu microcosmos, né, de você entender melhor... entender melhor as pessoas na sua própria cultura, mas também pensar numa escala global, acho que é muito legal. E o último ponto, no caso aqui, especialmente porque a gente tá morando na Europa, lembrando que não era o nosso plano inicial, que a gente queria ir pro Canadá, que tem algumas qualidades dessas que a gente tá falando que a gente gostava bastante, mas como estava difícil, e nosso alvo principal aí era a Europa, porque tem muitos países aqui super interessantes pra vir morar e visitar, obviamente. Tanto é que viemos. A gente focou em países que falavam o português, né, no caso de Portugal, ou que falassem inglês como língua oficial, ou que fosse muito usado no país. Sim, que desse pra gente sobreviver bem sem ter que falar alemão, por exemplo. Não que a gente fosse contra aprender uma outra língua, etc., mas é algo que não dá pra aprender alemão em 2 meses, né? Apesar de que a gente sabe que, mesmo sendo um país que fale muito bem inglês, por exemplo, a Alemanha,
ainda muitas burocracias seriam em alemão, então é uma dificuldade um pouco a mais. Se fosse um país que falasse já direto em inglês como oficial, era muito mais fácil pra gente lidar com essas coisas. O português também não foi grande dificuldade, a gente se virou bem. E aí, vindo pra cá, ainda mais comparando com o Brasil, que é imenso. E é difícil de ir pra todos os lugares? Sim, então viajar no Brasil já era como viajar para outros países. Porque realmente tem muitas diferenças muito grandes no Brasil, tem muitas culturas diferentes. Mas as distâncias são muito, muito, muito grandes. E aqui é muito, muito mais perto tudo. E não só é mais perto, como é mais fácil também de ir. Às vezes você tem outras opções além de só carro ou ônibus, autocarro. E avião, lógico, também. Mas o avião é caro pra cacete, né, no Brasil. Pra você pegar um avião do Sudeste e ir pro Nordeste pra passar um fim de semana... Um fim de semana, pra passar Tá fácil. Pra passar umas férias, alguma coisa assim... É mais caro, é o mesmo preço da passagem do que você ir para os Estados Unidos ou vir para cá, por exemplo. Talvez um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, depende de promoção e etc, mas não é tão diferente assim. Então, tipo, não tem uma Ryanair da vida que você vai lá com sua mochilinha e um desejo forte de que não dê nada errado e viaja pelo mesmo preço da passagem de ônibus para um país vizinho. Isso o Lucas já adiantou, tem muitas companhias de ônibus aqui baratinhas, então para curtas distâncias é uma opção muito boa, porque é barato e dá para você ir durante a noite e tal. Então, para aqui em Portugal mesmo, ou ali para Espanha, que tá bem pertinho, é bem fácil, a gente acha, pelos relatos, porque a gente não pode viajar ainda. Esse último ponto ainda tá no campo no desejo aqui. Tá ali, no reino das ideias, da promessa. Por quê? Vocês sabem por quê, né, gente? É isso aí, 2020. Vamos ver. Logo, espero que a gente consiga explorar aí essa vantagem de morar fora. E quando a gente fizer, é óbvio, a gente vai fazer videozinhos pra vocês, mostrando os outros lugares aqui de Portugal e de fora de Portugal também, quando a gente conseguir voltar a passear por aí. Calma que a gente ainda tem que trabalhar, então não vamos viajar todo dia assim que puder. Mas de vez em quando, provavelmente, a gente vai conseguir trazer um conteúdo legal e diferente, igual a gente já tem aqui, os videozinhos de Braga e de Aveiro, que foi o que a gente conseguiu passear ano passado. Fora do Porto. Sim. E tem os outros vídeos do próprio Porto. Então esse é um ponto que infelizmente a gente ainda não conseguiu explorar muito, estamos morrendo de vontade e que dificultou um pouquinho, né, mais uma coisinha pra passar 2020, porque além de poder visitar aqui, a gente ia poder visitar o Brasil e nossos amigos e famílias iam poder vir aqui nos visitar e fazer passeios com a gente. E nada disso deu certo de acordo com os nossos planos, mas é isso. Nenhum plano deu certo em 2020. Nenhum plano, na verdade, nenhum plano nunca dá certo exatamente do jeito que você planejou. Então, você sempre tem que ter uma certa flexibilidade aí, mas por essa ninguém esperava. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. A gente enrolou um pouco no começo. Mas espero que tenha sido interessante aqui um pouquinho da nossa história, um pouquinho dos nossos motivos e motivações. É tudo, claro, muito pessoal, mas espero que tenha sido interessante pra vocês. E deixa aí também nos comentários se você tem vontade de morar fora ou se você já mora fora, como a Mari disse. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por terem acompanhado o nosso trabalho até aqui e continuarem assistindo nossos vídeos. Esperamos muito que vocês estejam gostando. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Tem outros vídeos aqui pra você assistir, espero que você goste de todos eles. E se vocês gostarem muito, se inscrevam, porque vocês vão sempre saber quando tem novidades aqui, ver, assistir os vídeos, acompanhar a gente um pouquinho mais de perto. Se você gostar muito, muito mesmo, você pode até clicar naquele sininho lá que ele te notifica quando a gente solta um vídeo novo. Se você não quiser clicar no sininho também, a gente solta vídeo novo toda terça-feira. Às 6 horas do Brasil ou às 9 aqui de Portugal. Então é isso, tá acabando a bateria, vamos acabar esse vídeo, gente. Tchau, 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 tchau. Vim ou i? Brasil. Um pouquinho de história. Uau, história. História, da nossa história. Ai, não gostei. Não gostou? Não. Esse lugar é fixe. Eu estudei na Goldsmith. Estudei no pu? Como é que fala? Eu tenho uma espinha. A gente sempre. Peraí. Unlock your iPad first. What the fuck? Teve algumas... Não, calma. Eu quero falar outra coisa. Calma, Camila. E além disso, é claro, também a gente... Né? Se a gente não for... não põe defeito. Que apresentação de PowerPoint. Acabou? Acabou. É isso, qualidade de vida é isso aí. Outro motivo que nos motivou. E é lógico que aí
A gente já falou de... Ah, bom. É lógico que é isso. Não. Bom. Blá. Então, pessoal, isso não foi... Lá, 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 lá. lá, 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 lá.